Sejam muito bem-vindos ao Gente em Foco. A nossa entrevistada dessa semana é carioca. Ela é fisioterapeuta especializada em hidroterapia, mãe de duas meninas lindas. Ela mora hoje em Portugal e trabalha no Instagram mostrando sobre decoração garimpada. Vai falar muito com a gente sobre ressignificação e nós vamos conversar e bater um papo com uma pessoa muito especial. O nome dela é Daiana Bermudes. Dai para os íntimos. Muito bem-vinda, Daiana. Muito bem-vinda ao Gente em Foco. Muito obrigada por você estar aqui somando com a sua história, né, com a sua experiência na vida de tantas mulheres que estão aqui nos assistindo. Muito obrigada de coração por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Lu, todo o carinho. Nossa, eu estou muito feliz de estar aqui. Uma experiência nova para mim. Mais uma. Mas é bom, né? É tão bom a gente se desafiar com coisas novas, né? É tão bom a gente. Contei um pouquinho aqui da sua história antes para as pessoas te apresentando, né? Então, eu fico querendo atropelar as coisas, já ia falar uma coisa que não devia. Então, vamos logo para nossas perguntas aqui, porque eu estou muito curiosa para saber sobre o seu lado aí, de estar num outro país, mas eu quero saber, e as pessoas também, para te conhecer melhor. Eu quero começar pela sua infância e sua adolescência, assim, como que era a Daiana, né? Hoje a gente vê uma mulher, assim, mãe de dois, esposa, trabalha, né? Empreende no Instagram, enfim, dá, né, várias dicas aí. Mas como que era a Daiana na infância? Ai, a Daiana da infância é até hoje. Meiga, doce, quietinha, muito tímida. Isso agora eu superei bastante a timidez, né? Essa mudança também de país me ajudou. Também ser mãe, né? Você acaba tendo que passar por várias experiências e você acaba perdendo um pouco a timidez. Mas sempre foi muito tímida, muito caladinha, muito na minha, muito assim, sempre ajudando o outro, sempre prestativa. Então, eu sempre fui calminha, assim, sempre tranquila. Você morava com seus pais, Daiana? Como é que era isso? Então, eu fui criada por mãe e vó. Não conheci meu pai, eu já era adolescente. E minha mãe era sócia de uma empresa que acabou falindo. E aí a gente teve que vender nosso apartamento. E assim, aí a família foi a família em volta foi nos ajudando. E eu acabei indo morar com uma tia minha. E era provisório, mas acabei ficando lá o ano inteiro, porque eu sempre fui muito estudiosa também. E cheguei já assim, já na metade do, da escola, já perdendo coisas e eu não queria, e ela me matriculou numa escola. Aí eu falei assim: não, então vou ficar aqui até terminar o ano. E aí foi uma experiência maravilhosa, porque minha tia é muito querida, meus primos, todos assim, estudaram. E assim, na minha família, por parte de mãe, ninguém estudou, ninguém terminou os estudos. E como Você eu é sempre filha fui muito única? estudiosa, hã? Não Deixa eu percebi. entender isso. Você é filha única? Não, tenho um irmão, meu porto seguro. Somos eu e ele. Ele ficou com E sua aí meu mãe e irmão foi, você foi? meu irmão foi para minha bisavó, só que a casa era pequena. Aí foi minha avó, minha mãe. E aí eu fiquei com essa tia. Minha tia falou assim: não, deixa eu ficar com a Daiana, que ela me ajuda em algumas coisas. E eu acabei ficando. E aí lá, meus E primos ganhou todos nossos irmãos, né? formados. Pois é, aí lá meus primos formados e tudo. E aí eu acabei falando, não, eu quero também ter uma profissão, quero estudar, quero estudar, quero estudar. E aí comecei a juntar dinheirinho daqui, dinheirinho dali, comecei a trabalhar. Aí Você nesse meio. começou. Desculpa te interromper assim, mas eu vou pegar Não, algumas deixas que você falar, tá? Por exemplo, você falou aí que foi juntando dinheirinho em dinheirinho. Mas aí, quando você foi morar então com sua tia, você começou a trabalhar nova? é, na verdade eu comecei a fazer, sempre fui muito prestativa, comecei a fazer. Era uma vila, comecei a passear com o cachorro vizinho, comecei a fazer umas coisinhas assim.
trabalhar mesmo foi só de 14 para 15 anos, que foi quando eu mudei, né? Eu não conhecia meu pai, sempre fui muito apaixonada pelo meu pai sem mesmo conhecer. Minha mãe sempre nutriu esse amor, nunca falou mal dele para mim. E ele morava em outra cidade. Eu morava nessa época no Rio de Janeiro e ele morava em Rio das Ostras. E aí eu falei, e eu tinha muita vontade. Minha mãe falou: Você tem vontade? Já que a gente está nesse processo de ter que procurar uma casa nova para a gente morar, vamos para Rio das Ostras. E aí fui para conhecer meu pai. Aí foi lá que eu comecei a trabalhar mesmo para juntar dinheiro para entrar na faculdade. Porque quando eu entrei na faculdade foi muito engraçado, que eu fui com um saco de moeda, com um saco de troco, assim, sabe? Daquele Que dinheirinho legal, mesmo, cara. juntando tudinho mesmo. E consegui entrar na faculdade e pagar metade da faculdade, assim, só com esse dinheirinho lá de trabalho meu. E aí lá conheci meu pai, né? Já estava com quase 15 anos. Não foi uma Como que experiência foi muito isso? boa. Ele era. Assim, meus pais me tiveram muito novos, né? Então ele ainda estava. Ainda é novo, né? Meu pai. Minha mãe me teve com 18, meu pai com 19, 17 para 18, assim. Então, estava em outra fase. E assim, eu tinha muita mágoa ainda, não correu bem. Eu queria conhecer, mas tinha mágoa, porque minha mãe nunca nutriu ódio, mas eu sabia que tinha alguma coisa errada, né? E ele tinha outra E família? tinha outra família, já tinha outros filhos. Foi um ciúminho Já, nessa hora. Hoje você vê para esse lado emocional, assim, que rolou um ciúmes, uma coisa assim, tipo assim, era com para ser minha certeza, família, isso aqui tá aqui. com certeza. Tinha. Depois nasceu a minha. Quando nasceu a mais nova, né? Aí já tava tudo bem, né? Que é xodózinha da gente, mas no início eu fiquei com muitos ciúmes e aí eu falei, não, vou me afastar. Mas já estava lá, começamos a tocar a vida e tudo. E aí foi quando eu comecei a falar, não, eu vim aqui para isso, se eu for ficar pensando no passado, não vai acontecer. E também não quero ficar chorando, eu não tenho pai, chorando, porque ele sempre foi muito importante na minha vida, sabe? Não sei, eu sempre, nossa, sempre tive um amor enorme por ele. E isso me fazia mal. E eu falei assim, eu não vou ficar com essa angústia, com essa mágoa, com a coisa que me faz mal, por, assim, questões que eu poderia resolver com ele. E Sim. aí me dei mais uma chance, O dei mais ego uma chance também, para ele. o ego também falava mais alto, né? A gente tem Minha essas coisas. Eu madrasta gosto me muito ajudou muito. Minha madrasta, essa madrasta que ele era casada, nossa, ela me ajudou muito. Meu marido também, na Ai, verdade, seu meu marido não. marido, Meu marido me gente. ajudou na reaproximação. Nessa reaproximação, eu já estava casada, né? No primeiro, Então, peraí, quando, você já está contando dele, já antes de tô você no, contar já como tô que no ele te fim. ajudou, antes de você contar como que ele te ajudou, eu sei que você tem duas filhas lindas, gente, tem que ver que bebês não, que mocinhas maravilhosas que são as filhas dela. E sei também que seu esposo é mais velho que você. Você pode contar essa história, assim, como que você conheceu o seu esposo? Se você Tudo sofreu, assim, como que foi isso, essa experiência nova? Tudo tem um porquê, né, Dai? Nada é do nada, né? O porquê de ir para Rio das Ostras. pois Sua família é, estava lá, né? O seu futuro estava lá. Então, conta para nós como é que foi assim, conhecer é ele. verdade. É muito isso mesmo, Lu, que eu conheci meu marido lá em Itas hoje e através da faculdade, né? Porque eu estava cursando fisioterapia, ele já é mais velho, 18 anos mais velho, e tem uma clínica, e eu fui fazer um trabalho em grupo lá na clínica dele. Fui pedir para fazer, e aí, assim, eu falo e as meninas, as nossas filhas, ficam todas bobas quando eu falo, mas Ai, foi amor à primeira vista. Tipo, eu olhei e falei, nossa.
Aí eu falei, não, mas deve ser casado, né? Mais velho, e pronto. E aí ficamos ali, voltei mais vezes para fazer outros trabalhos e tudo, e pronto. Aí ficou por isso mesmo. Depois nos encontramos assim na rua, ele me chamou para tomar um café, nós fomos, na verdade foi café não, foi cerveja. Foi uma bebida, nós fomos e pronto, aí nos conhecemos assim. Mas teve, né? O preconceito sempre tem. Você teve, Eu você, também Dayana, tive. Eu tipo também assim, tive, ah, achei que ele era não, mas casado. ele Pois é, teve. e aí rolou muito aqueles olhares. Da família, não, minha sogra maravilhosa, minha segunda mãe, mas rolou, assim, de amigos, de falar. E, assim, eu trabalhei tanto, né? Juntei tanto dinheiro para entrar na faculdade, e aí eu ouvia muita coisa, assim, paga a faculdade dela, sabe? Uma coisa que eu batalhei tanto, o mérito era tão meu, e por Os uma julgamentos da vida, né? Os julgamentos de julgamento. pessoas que não conhecem, né? Pois Mas é, mas eu fiz uma entrevista antes de você, de uma mulher que é 26 anos mais nova que o esposo. Ele tem 71 anos e ela tem 30 e pouco, sabe? Assim, 30 e pouco, é quase 40, eu acho. E assim, ela contando um tanto de preconceito que ela sofreu que ele, por o pessoal achava que ele era pai dela ela chegava a ponto de falar assim, eles trabalhavam no mesmo lugar, né? De falar assim, chama lá a sua filha para mim. Ela falou assim, não, minha filha não, minha esposa, e que às vezes ele não dava nem a mão para ela na rua, porque preocupado, sabe, desse julgamento do próximo. sim. Então, assim, você sofreu isso ou não? Só foi sim da parte Sim, dos amigos, das pessoas acharem que foi por dinheiro nesse caso, né? é. Sim, também. Quando saímos, ele e minha sogra, as pessoas acham que eles são meus pais. Que ele é casado com a minha sogra e eu sou a filha deles dois. Mas assim, Eduardo é um homem muito jovem de cabeça, também não aparenta tanto a idade. E assim, a gente tão apaixonado, com tanto amor, que essas coisas acontecem, mas a gente nunca levou isso pro pessoal. A gente sempre ria, achava engraçado. Isso nunca fez. Superou, não foi A isso não gente atrapalhou nada. isso nunca interferiu no nosso relacionamento. E quem amava a gente de verdade, eu e ele, os amigos que gostavam da gente, via que a gente estava feliz. Então, quem estava próximo sabia. Mas assim, tinha esses olhares, acontece algumas vezes, até que em Portugal também já aconteceu. Mas a gente ri, acha graça, isso não interfere na nossa vida. Mas sim, existe, existe. Deixa eu te perguntar uma coisa, Dai, porque assim, você falou que ele já tinha uma clínica e que você foi tipo um estágio, um trabalho, né? Sim. Teve alguém, claro que você não vai citar nomes aqui, é só para experiência de pessoas que podem estar passando por questões parecidas com a sua, né? Teve alguém do trabalho que fez alguma coisa para que atrapalhasse ou tentasse separar vocês? Ou isso não aconteceu no relacionamento de vocês? Não, isso não aconteceu, né? Ele já tinha uma gerente de muitos anos, que hoje é nossa sócia, e que ela era muito próxima dele e virou muito próxima de mim também. É isso que eu falei, quando você está próximo de pessoas que te amam de verdade, as pessoas veem que você está feliz. E ela virou a minha irmã, como se fosse minha irmã. E dentro do nosso ambiente de trabalho, nós somos muito discretos, poucas pessoas, assim, só quem trabalhava ali com a gente, mas poucas pessoas sabiam que eu era esposa dele, de pacientes antigos até, pouca gente. Agora ali do ambiente de trabalho, nunca tinha piadinhas, mas a gente, assim, a gente tem um senso de humor muito bom, então a gente sempre levou na brincadeira, mas atrapalhar, não, pelo contrário. É, quem gostava mesmo da gente
Era assim, Tava junto, achava né? bonito, tava com a gente, entendeu? E acabou virando minha família também. Sou super grata a. Você quer aproveitar esse momento assim para dar alguma dica para mulheres que são casadas com homens mais velhos ou mais novos e tem uma preocupação de tipo ter de enfrentar a sogra, sabe? Ou então a sogra querer se achar que é mais nova e aí ela querer meio que achar que é filha e querer. Você tá Sim. entendendo? Se É, eu porque não eu, passei por isso, eu né? Porque minha sogra é maravilhosa, minha segunda mãe. Mas, assim, é, é uma prova, né, uma do quanto sabedoria que se tem que ama a ter, né? pessoa, né? Eu acho que essas coisas servem para esses julgamentos e tudo isso serve para você ver que, que se é amor mesmo, se você vai querer passar por isso. E eu acho que quando você ama de verdade, você tá ali tão junto, tão que você essas coisas entram por um ouvido e saem pelo outro. Às vezes você tá num momento mais sensível e machuca, mas Tem assim, que ter uma sabedoria, né, Daiane? Tem se que ter você uma sabedoria ama, muito grande. se você Que bom, ama, sabe? assim, a coisa fica leve, entendeu? A coisa fica leve. E aí as coisas não te afetam tanto. Mas Dai, deixa eu te falar. Você foi para Rio das Ostras, você morou com sua mãe, aí certo? nós moramos juntos, minha mãe, meu irmão e minha avó. Sempre minha avó junto. Então foi todo mundo. Foi, Foi né, todo mundo. outra experiência já, outra mudança aí na sua vida. Ó, nós estamos somando aqui essas É. mudanças que tá acontecendo aí na sua vida. É, tá, eu fiquei sabendo que sua mãe sofreu um acidente, né? Aí É difícil para você falar sobre isso ou você pode falar aqui? não, agora já consigo falar sobre isso já. Antes não, antes era difícil, mas agora não, agora já tem 6 anos, né, mais ou menos, 6 anos e pouquinho, e agora já consigo falar sobre isso já. Graças a Deus eu consigo falar, né? O Mas que foi aconteceu? assim, foi a grande tragédia das nossas vidas, né? Minha mãe sempre foi uma pessoa muito querida, muito assim, doce, muito tranquila. E foi mesmo uma fatalidade. Ela estava andando na rua, perto de um posto de gasolina, e escapou uma bomba de gás do posto, fez um barulho alto. Ela se assustou. Como ela estava na beirada da calçada, ela correu para a rua. Caiu e estava passando um ônibus na hora e atropelou ela. Então, assim, ela não teve nenhuma. Não fraturou muitas coisas, não perdeu membro, mas ela teve um traumatismo craniano muito grave que deixou sequelas muito grandes. Então, ela não conseguiu se recuperar do acidente. E era uma coisa que a gente tinha muita fé, porque a minha mãe teve, tem muita fé, né? E uma das coisas que eu agradeço à minha mãe é isso, dela ter me mostrado como é bom você ter fé, né? Como é bom você acreditar em alguma coisa. Porque é nessas horas que você vê que faz muita diferença você acreditar em alguma coisa. Para você se apegar, para você ter força, para você ter fé. Infelizmente, ela ficou com sequelas irreversíveis e foi assim, foi aquela coisa de você descobrir o quanto sensível você é, né? Que às vezes uma coisinha boba pode acabar ali com a sua vida, com a vida em volta dos seus entes queridos. Um acidente, um escorregão, uma quedinha, um barulho, um susto, pronto, tudo acabou e de repente você está em cima de uma cama e pronto, ou morre. Ela hoje, Então, ela é acamada? ela é camada, ela agora faz alguns movimentos, né? Recuperou de mão, de coçar nariz, de passar a mão na cabeça, mas
ela não anda, fala às vezes, dá para ouvir, às vezes não dá, tem muita perda de consciência, uma hora ela reconhece, outra hora não. Então ela A teve Dayana já muitas tinha filho? sequelas. A Ela Dayana já recebeu tinha filho? já tinha as meninas, já tinha as As meninas, duas? as duas. Na verdade, a minha mãe, ela casou de novo e foi morar no sul. E minha mãe sempre foi assim, super grudada com a gente, super mãezona. Tirando essa vez que eu fiquei esse tempo com a minha tia, mas ela todo fim de semana estava lá, controlava tudo. E ela conheceu essa pessoa e ela só teve meu pai, sempre se dedicou a gente. De repente, vou casar e mudou pro sul, assim. A gente ficou, eu dormia com ela na cama. E aí eu fiquei assim, não, eu não vou, meu irmão foi, depois minha avó foi, mas a minha avó ia e voltava e eu já estava trabalhando, estudando, não quis ir. Mas eu me arrependo de, no início, ter tido ciúmes disso, sabe? Mas depois eu vi que eu falei assim, poxa, como foi bom a minha mãe ter esse momento, ter sido feliz, né? De ter outra pessoa, de viajar, de passear, de fazer as coisas que ela gostava. E aí ela minha mais nova nasceu e ela veio acompanhar o nascimento. Na verdade, ela não pôde vir quando nasceu, porque o meu padrasto tava com problema de saúde. Ela veio um pouco depois. Mas quando ela veio, ela estava aqui visitando e o voo dela tinha sido cancelado. Na verdade, era para ela já ter ido embora quando aconteceu o acidente, mas foi cancelado. A minha avó precisava fazer uma cirurgia e ela também botou mais para frente. E aí eu estava no mercado com ela fazendo compra. Eu falei assim, mãe, fica na fila para mim porque eu tenho que buscar as crianças. Ela ficou e depois eu cheguei, ela falou, olha, Dani, eu vou aproveitar que eu tô aqui e vou no banco. E aí foi quando ela estava indo pro banco. Aí eu botei as compras no carro, busquei as crianças na escola. Fui para casa, quando eu cheguei em casa, eu recebi o telefonema, que ela tinha sofrido acidente. E quando eu estava indo para casa, eu passei pelo acidente dela. Só que como estava muito Meu trânsito Deus. e eu tinha que buscar as crianças que eu estava atrasada, eu cortei caminho. Mas se eu tivesse ali esperado, eu iria passar pelo acidente. E, e foi horrível para a gente. O meu padrasto não veio, não deu assistência, disse que não estava preparado. Mas seu E padrasto, aí, então, não tá com ela hoje? não, ele não, Ele largou ela devido a isso. ele disse que não estava preparado. Assim, deu assistência no início, né, de ligação, de tudo aquilo, mas depois viu que não estava preparado e pronto. O que é que a gente já pode tirar dessa pequena parte da sua história aqui para somar com outras mulheres? Daiane teve que ser resiliente desde nova, né? Já teve que morar com sair já teve que cortar o cordão umbilical muito É, cedo, né? Teve que cortar o cordão umbilical muito cedo, viver experiências diferentes com outras famílias, mesmo tendo a mãe, nutrindo um amor pelo pai de longe. Mas quando a Dayana conhece ali o pai dela, ela sente assim, no fundo, né, do ego dela, ela sente assim, poxa, essa família tinha que ser a minha, porque afinal de contas, né, você era a filha e tal. Então passou ali um pequeno sentimento de, né? Era o é, amor, mas você sentiu isso naquele momento. sim, senti. Claro Hoje que em dia, depois meu pai é meu melhor amigo. Devido à minha madrasta ter ajudado a gente tem uma relação ótima agora. É, meus irmãos, por parte de pai também, amo todos. Virou uma grande família, né? Mas eu tive que ceder, que respirar fundo, que trabalhar ser suas leve e emoções, aceitar. né? E aí, E porque e hoje, meu pai é meu melhor amigo. Meu pai me liga todos os dias. Meu pai é super presente na minha vida. É um avô maravilhoso, sabe? Uma pessoa maravilhosa, assim.
sou muito parecida, nós dois somos muito parecidos, a gente gosta das mesmas coisas. E depois do acidente da mãe, ainda isso aproximou mais a gente, né? De estar junto. E Daiane, vou mudar um pouquinho aqui de assunto, porque a pessoa, assim, de repente está em Portugal. Pois é. E Helena, me fala sobre isso. Por que Pois é. sair do Brasil? Por que Portugal? O que aconteceu? Né? Ai, não é uma longa história, né? Porque aconteceu tudo de uma vez, né? A minha mãe sofreu um acidente, logo depois aconteceu crises, né? No nosso país mesmo, de, do governo. E a gente, em Rio das Ostras, a gente vive muito do petróleo, né? De Macaé, dali das empresas e tudo. E a gente tinha as clínicas, tinha uma academia também. E tudo isso a gente começou a perder planos de saúde, a gente começou a perder contratos, né, com a Petrobras, e a gente começou a perder alunos, porque a gente tem uma praia maravilhosa, que, né, muitas pessoas voltaram para suas cidades, perderam emprego, empresas fecharam, né? Foi aquela coisa toda e nós fomos atingidos bastante. E você mudar de padrão no Brasil é muito difícil, né? Porque tem coisas básicas que você tem que, não dá para você depender, por exemplo, de ficar sem plano de saúde, não dá. E Eduardo já tinha um projeto de fazer um mestrado fora do país. E ele tem um amigo que mora aqui. E ele lembrou desse amigo que estudou com ele no Brasil, que morava aqui, e começou a perguntar de como que é. Esse amigo já tinha mestrado, se eu não me engano, doutorado também. Não sei se eu estou enganada. Ele foi perguntando dicas, e aí ele falou: vem pra cá. E foi ele que ajudou muito no nosso processo, assim, somos super gratos a ele e a família dele. E aí a gente pensou, só que a minha mãe tinha sofrido um acidente, né? Já tinha 2 anos, mais ou menos, né? Ou mais, não me recordo muito bem. E já tinha passado pelaquela fase, né? Da gente de adaptar à nova realidade. A gente conseguiu um home care para ela, né? E meu irmão, minha avó e eu, a gente estava sempre ali cuidando. Mas a minha mãe teve que mudar, a gente não pôde ficar em Rio das Ostras. Eu fiquei, né, pela questão de trabalho e família, mas eles tiveram que ir para o Rio, questões de hospitais melhores e tudo. E eu fiquei, assim, foi muito complicado para mim mudar de país, né? E aquela coisa que eu tive a chance de ser uma filha melhor agora e eu vou mudar de país, né? De ter a minha mãe ali do lado. E eu sou fisioterapeuta, então isso também foi muito triste para mim, de saber que, apesar de que ao lado dela eu sou só filha, eu não consigo fazer o que eu sei fazer do lado dela. Do lado dela, eu só sou filha. Mas foi muito difícil para mim Tem que aceitar que a administrar gente essa tinha emoção, né? que ir para outro país mesmo, que não tinha condições. Os gastos com ela também são muito grandes, apesar de a gente ter conseguido muita coisa na justiça, mas tinha esse projeto da minha família, que era o melhor para eles. E tinha minha mãe, que tinha acabado de sofrer um acidente recentemente, mas o meu irmão e minha avó falaram: não, Dayana, vai, e não vai mudar em nada o estado dela, você estando aqui ou você estando lá. Mas, para botar isso na minha cabeça, foi muito difícil, né? E praticamente eu vim arrastada, assim, foi mesmo muito difícil. Mas foi muito rápido também. A gente fez o planejamento, minha sogra veio junto, ajudou muita gente.
E as coisas foram acontecendo tudo certinho, sabe? Eduardo veio antes, deu entrada nas documentações dele, tentou entrar no mestrado, foi aceito. Então foi tudo assim, correndo direitinho, sabe? A gente não teve nenhuma dificuldade de documentação, de nada. Tanto que quando a gente chegou aqui, 2 dias depois, Eduardo estava empregado, né, na profissão dele. Ele deu entrada, foi para o Brasil nos buscar. Quando chegou, a autorização dele já estava pronta, de trabalho. Então já estava tudo direitinho. A gente não teve nenhuma dificuldade. A minha adaptação foi ruim, porque eu, eu fiquei com o coração lá, o meu coração dividiu, assim. Eu fiquei sem, sabe, sem. Eu fui É arrastada mesmo. normal, é normal tudo isso que você viveu. Hoje eu trabalho com isso, né? Trabalhando a emoção, inteligência emocional. Tudo que você viveu é normal. Mas tudo que nós todos temos a nossa vida, né? Os nossos pais não são nossos, né? Os seus filhos não são seus. É Você verdade. está emprestada na Terra, né, para criar os seus filhos, encaminhá-los para o melhor, assim como sua mãe. E ela fez esse papel muito bem quando ela. Por isso que eu te perguntei assim: já tinha as duas filhas? Porque ela fez esse papel muito bem quando ela viu que você estava bem com o Eduardo, com duas filhas. Porque, Dayana, Sim. tudo que acontece é providencial. A gente, tudo que acontece, olha para você ver, se não fosse para dar certo aí, vocês iam enfrentar um monte de processo, ia ter que aguardar, ia ter que pedir ajuda. Sabe aquela coisa que vai embolando, que vai dizendo que não é para a Sim. pessoa continuar, mas a pessoa assim, não, eu já falei que eu vou, agora eu tenho que ir, porque senão vai ficar. Sabe aquela coisa? É. Nos seus casos, não. Foram dando tudo certinho. E quem te Tudo falou correu isso, muito direitinho. E assim eu e quem falo te que falou sempre isso, falou a minha mãe, ela estaria muito feliz, porque ela com assim certeza. sempre torceu muito por mim. Minha mãe sempre teve muito orgulho de mim, sempre muito, sabe, me ligava toda hora. Então eu tenho certeza que às vezes que eu falo com ela, ela fica, que ela tá mais consciente, ela fica muito feliz, ela sabe, ela entende, sabe? Então, a gente se fala, né, no vídeo toda hora, e minha avó e meu irmão, apesar de estar longe, nós somos muito Olha para unidos, você né? ver, Dai, como que são as coisas. Aí, aqui, nós estamos presos. A minha irmã já não vê minha mãe tem mais de 2 anos. Porque minha mãe, eu me mudei, né? Hoje eu moro em Minas. E minha irmã, minha família tá lá no Rio, lá, né? Em Rio. Uhum. E ninguém morre, não tem jeito. Sabe? Pois Então, é, assim, você tá entendendo? A gente não. É aquela história, assim, que a gente tem que falar assim, ó. Eu gosto muito de deixar isso claro nas entrevistas, assim, porque serve para outras mulheres, né? Mas é aquela coisa que a gente tem que falar assim: eu confio no próximo capítulo do meu livro, da minha história, porque eu conheço o autor, né? Porque, é verdade. assim, só ele já viu lá na frente. Ou você acha que sua mãe perdeu o voo por acaso? Ou você acha que ela ficou ali por acaso? Tudo tem um porquê. A gente não entende, mas a gente só tem que confiar, né? Então você tá aí, que maravilha. Tem um propósito para você aí. Às vezes é só porque você tinha que passar por a vida de alguém, ou por alguém passar pela sua, ou por um aprendizado que você ia adquirir somente estando aí. A vida é É, feita de ciclos, né? pois E é. como é que foi essa adaptação? Tirando esse emocional, eu falo assim, da realidade do país, se é muito diferente do nosso ou não, de questão de cultura das suas filhas. Porque quando você É, foi, não tinha essa coisa ainda, né, de pandemia, graças a Deus. Mas como que não. era, assim? Suas filhas sofreram a ausência da avó? No caso, sua sogra estava junto, supriu isso? Como é que foi? A mais velha tem 10 agora, né? E a mais nova tem 7. Nós, em novembro, fazem 4 anos que estamos cá. E assim, Ó, já tá até falando igual. pois é, eu fico sempre tentando me policiar,
Eu Menina, se fosse trabalho eu, muito. É o Daiana, se fosse eu sotaque. já estava falando, minha filha, ó, porque eu converso, fazendo entrevista com a pessoa, no final da entrevista eu já estou falando igual, a pessoa acha que eu estou remedando ela, Pois mas não é. Se eu tivesse eu já assim, estava com quando eu sotaque há muito cheguei, tempo. que eu conheci alguns brasileiros que falavam, você fala, ai, gente, que isso? Brasileiro fica falando assim, mas o sotaque não dá. O sotaque é muito forte, eu não consigo nem imitar o português. Mas as palavras, nós pegamos várias palavras, porque, por exemplo, se você. Aqui na minha cidade tem muito brasileiro, mas eu trabalho com português. Então, eu tenho que falar igual para eles me entenderem bem, e eu ouço muito. E as crianças é engraçado, porque na escola elas falam português, parece que elas nasceram aqui. E em É casa mesmo? elas trocam, sabe? Elas trocam aqui, elas falam. A gente fala que é português do Brasil, falam brasileiro. E, mas assim, para elas foi complicado, porque aqui a escola é horário integral. No Brasil é meio período, ou de manhã ou à tarde. Aqui elas entram 9 horas da manhã, saem 5h30. Elas almoçam na escola, elas passam muito tempo na escola. E foi diferente para elas isso, né? A alimentação também é diferente. O que eu falo sempre? Quando a gente estava no Brasil, eu pesquisei muito como que a nossa preocupação maior eram elas e de adaptar. E aí eu pesquisei muito como que era a escola, apesar de ter pouca informação, que eles aqui são muito restritos, eu vi que participei de grupos, aí eu sabia que tomava sopa antes da alimentação, então eu já comecei a introduzir a sopa antes do almoço no Brasil ainda. E várias coisinhas a gente foi tentando para que elas chegassem aqui e não ser tudo muito novo, Tão né? diferente, né? Mas assim, a adaptação delas foi nesse sentido, mas elas encararam de boa, foi assim, não sofreram nada que assim, tiver na primeira escola, teve alguns probleminhas, que a educação aqui é mais rígida, né? E a minha mais velha é muito estudiosa, mas é muito calminha, muito tímida também. Mas, e aí teve, assim, da professora aqui fala um pouco mais alto, são muitas crianças, muito tempo com as crianças também, né? E, e aí teve, assim, esse medo dela, que foi uma coisa preocupante dela ter, ter alguma dúvida e ficar com medo de perguntar e tudo. Mas aí nós conversamos e todos foram super gentis com a gente. Ela acabou trocando de escola, uma coisa assim que no Brasil ela estudava na mesma escola desde pequenininha, então já chegar aqui, já ir para a escola e depois ter que trocar. Nossa, Mas assim, a graças a preocupação. Deus não teve nenhuma, não interferiu na vida dela, sabe? Foi até bom para ela se movimentar, né? Conhecer coisas novas e ela acabou ficando de boa. E nessa escola foi ótimo, nessa que ela mudou, porque as duas podiam ficar juntas, porque como eram de séries diferentes, nessa escola elas ficaram cada uma em uma escola. E nessa que elas foram, era uma escola mais nova e tudo, e aí elas conseguiram ficar juntinhas. Aí uma ficou apoiando a outra no recreio, essas coisas. Mas assim, elas logo fizeram amizade, já tinham nessa nova escola uma brasileira na turma, então ela já foi. E depois que nós chegamos aqui, vieram muito. Um ano depois, veio muito brasileiro para cá, veio muita gente de fora para cá. E foi super engraçado que a minha mais velha na escola, quando chegava alguém novo, ela ia lá e conversava e pegava o contato da mãe para me dar para eu poder ligar. Que Que gracinha, ela falava gente! para poder fazer aquele grupo, né? E ela falava, olha, mãe, liga para a mãe dele, que eles acabaram de chegar agora. Que E a gente faz um bonitinho! parquinho, faz um piquenique para a gente se conhecer. E ela é super tímida, né? E ela fazer isso foi. Então ela tem uma. Ela
tem uma preocupação sempre com gente nova que chega na sala dela, de De adaptar, acolhimento, olha de só, ter né? amigo, de acolhimento. Nossa, que lindo. Quando a gente entra na escola, que tem alguém chorando na porta, ela fala, mãe, é essa que chegou agora. Vai lá falar com a mãe dela. Aí eu falo com a mãe, aí eu falo, quer entrar com a Mel, com a Milena? Não, e acaba entrando e vai, eu fico feliz dela, né, Olha, acolher. olha o que eu acabei de falar antes com você. Tudo tem um porquê. Talvez você tenha um objetivo de ir aí para ajudar apenas esses brasileiros. Não estou falando que é isso, tá, Dai? Pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é que tudo tem um porquê. Porque quando a gente consegue fazer diferença na vida de uma pessoa, é uma vida. Já vale Né? a Eu pena. aprendi muito isso. Eu aprendi muito isso. Você Vale a está fazendo a pena. diferença, é uma vida, sabe? É 99 que deixa para salvar uma, é muito importante. Então, olha a importância que as suas filhas têm em Portugal de acolher essas crianças que se É um sentem orgulho, assim né? inseguras, com certeza. Nossa, É um com orgulho. certeza. E no sentido assim, estilo de vida Brasil, estilo de vida Portugal. Porque no Então, Brasil, aqui a gente vê a questão das pessoas gostarem muito de ser, né? De mais de ter do que ser. Isso que eu quero é. dizer, né? De mostrar uma coisa que às vezes elas não são. Não sei como que é aí, eu não sei, conheço a cultura aí. E como que foi para vocês? Aqui, assim, Lu, aqui eu falo que tudo que o dinheiro não pode comprar, aqui tem de sobra, assim. Tem educação de qualidade pública, tem saúde, tem segurança, mas o que o dinheiro pode comprar ficou aí, né? Que é o conforto, luxos, né? Que a gente vai juntando, vai tendo, e tá sempre querendo mais, né? O consumismo exagerado, né? Eu cheguei aqui e foi difícil para mim adaptar isso, tá? Eu achei que eu era desapegada. Quando eu mudei, que eu fui dando as coisas, que eu fui fazendo aquele processo de só levar uma mala cada um e tudo aquilo, eu falei, nossa, no início eu falei, não, vai ser tranquilo, eu sou desapegada dessas coisas, eu não ligo para bens materiais. Depois que eu fui vendo que ficou a máquina de costura da minha avó, depois que eu fui vendo que eu não trouxe não sei o quê, depois que eu fui vendo aqui que não tinha a minha cama, eu comecei a ficar nessa me questionar se realmente eu era esse tipo de pessoa que eu achava que eu era. E eu queria, estou casada 12 anos, e eu queria em 3 meses ter tudo que eu conquistei em 12 anos aí. Então eu comecei a ficar assim, nervosa, já não queria vir, já tava, nada para mim estava bom, aqui eu ainda não tinha um conforto, né? E as coisas foram diferentes. A gente achou que No poderia começo, né? comprar, mas assim, foi transformador na nossa vida, assim. A mudança de valores que as crianças têm agora, que elas passaram, a gente jamais iria conseguir oferecer isso para elas no Brasil, porque aqui elas sabem que elas têm que cuidar, que se elas não cuidarem, se elas não tamparem a massinha delas, a mamãe e o papai vão ter que trabalhar muito, vão ter que ficar muitas horas no trabalho para poder comprar outra, que não tem ninguém para dar. Graças a Deus, elas têm o privilégio de ter avó aqui. Mas não tem a Dinda, não tem minha mãe, não tem minha avó, não tem ninguém. Se você não tampar a sua massinha e ela ficar dura, você vai ficar sem. Ou você vai ter que ficar sem a mamãe, porque a mamãe vai ter que trabalhar mais horas para comprar. Então, elas começaram a dar valor às coisas. A mais velha no início ficou, ai, não tem cama, não. Depois também foi natural, elas foram se adaptando muito bem. O problema foi mesmo eu, né? De querer ter as coisas. E aí eu comecei naquela, não me sinto em casa. Não me sinto em casa, não tô bem aqui, não tem nada do que eu gosto. Eles aqui são super desapegados, têm uma vida muito
muito sem grandes luxos, sabe? Simples, Você né? vê, é muito simples e muito livre. Você aqui não precisa ter uma casa muito grande, com um quintal enorme, com coisas, porque você tem uma pracinha maravilhosa em frente. Então, você não precisa ter, por exemplo, o sistema que a gente achou muito engraçado. Agora não, agora já está, delivery tomou conta, mas quando a gente chegou, era difícil você pedir alguma coisa para entregar em casa. Porque se você pode buscar, por que que você vai pagar mais para entregar? Entendeu? Então, eles não tinham muito essa lógica. Por exemplo, aqui a maioria das coisas fecham para o almoço. Pronto, a loja está aberta, fechei, vou almoçar. Fechei a loja. Se a gente quiser comprar alguma coisa na hora do almoço, tá fechado. Se for loja pequena, se for comércio, se for, tá fechado. Agora as coisas estão. Cresceu muito, mas quando a gente chegou, isso foi muito assim, sabe? Ainda Verão, mais verão. você, né? Que veio de Pois Rio é, das Ostras, comércio funciona pois tem é. 20 horas, né? Porque Aqui, aqui em verão, Minas é até verão. 18 horas aqui em Minas. Lá É, eu também estranhei isso, porque sábado também em Rio das Ostras é até 20 horas, né? sim, Aqui, sábado, meio-dia, já tá tudo fechado. Às vezes, eu já cansei de chegar, sair no sábado e falar assim, gente, tá tudo fechado. pois Mas é, como assim? Minha filha acorda, é sábado, você não tá no Rio mais, pois não. é. Aqui, Muito muitos legal. lugares, por exemplo, o restaurante que eu trabalhava, ele fechava no verão. E no verão, assim, aqui é muito frio. E a gente espera muito o verão. O verão a gente fica muito ansiosa quando é uma estação muito importante aqui. A gente valoriza muito o pouquinho de sol que tem aqui, né? Então, fechar no verão, É, eu tô vendo aí tá frio. aqui não, aqui tá começando a esquentar. Mas sim, tem o ventinho gelado, tá frio, primavera, né? Mas já aparece o sol, já parou um pouco de chover, apesar de que aqui chove muito, mas já tá um pouquinho, já tá mais tranquilo, já tá começando a ficar mais Ah, eu acho que eu tranquilo. não ia gostar, não. É muito frio. E aqui as construções não são muito bem preparadas para o frio. Por exemplo, Eduardo já morou fora e ele falava que não passava frio em casa como passa aqui, porque as construções não têm, o isolamento não é muito bom. Então, realmente, você sente frio dentro de casa e fora de casa. Então, em casa, a gente anda tipo, com duas meias. Se não tiver aquecimento, você anda com duas meias, com duas calças, entendeu? Então, é muito frio mesmo. A gente sente muito frio, sabe? A questão é que é muito frio, mas a gente sente também Ó, muito frio. ô, E Dai, que eu ia falar do restaurante. Esse restaurante que eu trabalhei, ele fechava no verão. Tava cheio de turista, a cidade cheia, todo mundo na rua e tava e fechado. como que foi Porque para você? Você tocou nesse assunto, vamos falar dele. Como que foi para você ter que trabalhar num restaurante uma vez que fisioterapeuta já estava acostumada com um outro estilo de vida, vamos, né, dizer assim, não diminuindo nenhum trabalho, mas é uma sim, realidade diferente para você. sim, sim. Foi assim, eu cheguei aí, tudo isso, né? Essa tristeza e tudo. E Eduardo já começou a trabalhar e as crianças ficavam o tempo todo, né? O dia todo. E aí eu tinha um tempo todo livre e ficava em casa. E aí minha documentação ainda não tinha saído de minha permissão de trabalhar na área. E aí eu falei, não vou ficar aqui. O que que eu gosto de fazer? Eu gosto de cozinhar, eu gosto de cozinhar, então vou procurar alguma coisa nisso, ser ajudante, lavar prato, fazer alguma coisa, para eu poder Eu nunca fui uma pessoa depressiva, sabe? E eu tenho medo, fiquei com medo de tipo, entrar no buraco que eu não sei como é que é e não conseguir sair. Então eu falei, não, tem que fazer alguma coisa, eu tenho que sair daqui, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu consegui essa vaga no restaurante, comecei a trabalhar lá. E foi maravilhoso, que eu comecei a. A gente pensa que é igual a língua, mas quando eles falam rápido, parece que está falando inglês, você não entende nada. E dependendo da região que eles também têm isso, você não entende. E é complicado. E eu
sou tão tímida que eu tinha medo de ir no mercado e não saber entender o que a mulher tá falando. E aí, trabalhar lá foi ótimo para mim, porque eu comecei a adaptar meu ouvido ao jeito deles de se comunicar, a cultura, aprendi comida deles, e foi muito bom. E lá aí entrou uma cozinheira um tempo depois e começou a falar que a prima dela era fisioterapeuta, não sei o que, começou a me dar várias dicas e foi aí que lá que eu consegui essas dicas e falei, não, então pronto, eu posso colocar alguns currículos e foi aí que eu comecei a trabalhar, foi através das dicas dela, que eu saí de lá Bom, para a clínica que eu tô até hoje. Mas trabalhar no restaurante foi maravilhoso para mim. Fiz muitas amizades, aprendi muito com eles, comecei a me adaptar melhor e as coisas foram caminhando. perfeito. E descobri que a cozinha não é mole, não. E que eu não gostava tanto assim de cozinhar, não. Menina, Mas não foi tem ótimo. fala. Ô, Daiane, pandemia. Pois é, a Fala para pandemia. nós como que foi. A sua sogra, ela mora com vocês? Não, minha sogra mora no apartamento dela. Dela. Já, Então, nós como que viemos. foi para vocês pandemia? Incluindo ela também. Sim, ela ficou com a gente, né? Porque como ela mora sozinha e assim, a gente parou de trabalhar, né? Ficamos em casa. Foi complicado, porque aqui a gente ganha por hora, né? Então, se você não trabalha, você não recebe. E mas assim, foi tranquilo porque a gente aqui teve muita assistência, teve muito controle, sabe? Então, por exemplo, eu tive Covid em dezembro e graças a Deus fiquei assintomática, mas eu tive a minha médica da família, ela me ligava todos os dias para saber como é que Você eu ficou estava. isolada em casa? Fiquei isolada em casa, no quarto, meu quarto tem suíte, eu fiquei no quarto, as crianças Eduardo no restante da casa. As crianças ficaram muito assustadas, né? Porque ouve só falar coisa ruim, né? Então a mãe tá com Covid, então minha mãe vai morrer também. E aí ficou aquela coisa, mas aí a gente Aquele conseguiu clima. acalmá-las. Elas viram que eu estava bem, que ficou tudo bem. E a minha família inteira fez o teste quando eu descobri. É assim, eu trabalho em um lar de idosos e eu faço regularmente o teste também. E deu positivo, mas eu estava super bem, fiquei super bem. E a minha família inteira fez o teste. Aonde eu trabalho, Ninguém todo teve. mundo fez o teste. Ninguém teve, graças a Deus. Então, eles têm um controle muito grande. Então, para a gente foi tranquilo, assim, a gente ficou em casa. Nós passamos por dois confinamentos, né? Primeiro, que foi em março, e agora nós passamos por outro também. Estamos desconfinando. Inclusive, segunda-feira é a última etapa do desconfinamento daqui, nosso. Então, nós passamos por dois confinamentos, né? Geral, tudo fechado. Mas a minha sogra ficou aqui com a gente, foi tranquilo. A Graças a gente, Deus. a gente ficou tranquilo, só preocupado, né, com a família. Minha mãe é de risco, minha avó. Então, nossa, o maior problema era a preocupação com a família. Mas aqui mesmo no país foi tudo muito controlado, foi tudo muito Acho que você ficou mais direitinho. preocupada aí com o povo que está aqui, Com certeza. porque aqui o povo tem disciplina nenhuma, né? Pois é. Minha mãe, infelizmente, não pode viajar de avião, porque senão ela estaria aqui, porque dá vontade de botar todo mundo na mala e trazer todo mundo, porque Eu realmente imagino, porque a disciplina aqui é complicada, né? Mas tá nas mãos de é, Deus, enfim. A pergunta que não quer calar, Dayana, você tem uhum. vontade de voltar para o Brasil? Pois é, Lu, eu vim sem querer vir e agora eu não quero voltar. Não Não tenho quer? vontade nenhuma, assim, só se a minha família pudesse vir para cá, eu não voltaria. Assim, tenho muitas saudades, amo meu país, amo, assim,
não tem lugar mais lindo no mundo. Às vezes a gente sai aqui, conhece alguns lugares e tudo, eu falo, ah, é lindo, mas no Brasil é muito. É lindo, né? Minha cidade, então, praia, saudade dos amigos, da família, mas eu não me vejo mais morando aí. Assim, não me vejo mais, assim, não vejo a minha família aí mais, sabe? Tá Não vendo que encaixa tu tem mais. um porquê? Pois é, mas eu amo, assim, eu morro de saudade, tô doida. Em agosto eu tô aí, então eu amo o meu país, acho não tem país igual, não tem povo igual, gente, não tem. A gente, nossa, a Ô, gente Dai, é demais. Dá é, muita você saudade, quer falar mas um pouquinho morar, sobre a sua mudança, assim? Eu vi que você está com o Instagram, tá fazendo um monte de dicas lá para, pois né, é. de reciclagem. Você pode contar essa novidade? Vou deixar aqui, tá, gente? O link da Dayana, para que vocês possam seguir, conhecer o trabalho dela, trocar experiências, porque o nosso papel aqui no Gente em Foco é isso. É você ver que tem pessoas que podem estar vivendo a mesma coisa que você e sim, a questão é você trabalhar o seu emocional. Olha o que eu tiro da nossa entrevista, Daiane, que eu posso dizer para você. Eu faço entrevista todos os dias e eu vou te dizer que você é uma mulher muito sábia, Obrigada, porque a obrigada. sabedoria é realmente o que faz com que a gente tenha paciência, saiba, igual você falou, entra num ouvido e sai no outro, tenha que ter paciência, como é que fala? Quando a gente tem que reverter ali É, as situações, sabe? E ter também essa sabedoria aí que você teve em relação ao seu pai, em relação à sua mãe, porque quem te falou que realmente você lá não ia resolver nada, tá certo, não ia. Ainda mais infelizmente. agora, né? Vamos supor, tá no Rio saindo das não ia, você não pode, né? Tá até barreira, então assim, realmente as coisas têm que ser entregues e eu quero te parabenizar por isso, pela sua Ah, sabedoria, sabe? obrigada, Pela sua família, obrigada. porque eu acho que a lição tirada aqui foi isso. Então, Dayana, conta pra gente, assim, para essas mulheres que querem mudar, sabe? E não sai de casa por medo de largar os pais, por medo de largar a família. Às vezes nem é mudar de país, às vezes é mudar de casa mesmo. Eu conheço mulheres aí com 30 e poucos anos e que querem sair, mas tem medo, sabe? Ah, eu não vou deixar minha mãe, mas meu pai. Ou então, o que você diria para ela com essas questões diante de tudo que você viveu, teve que sair, né, carregando, é ótimo, teve que sair levando seus filhos, né? Teve que deixar muita coisa para trás. E não foi assim de cidade ou de casa, é um país. Você não pode visitar o final de semana ou o mês que vem, né? Pois é. Então, deixa É só uma assim, mensagem para essas mulheres que estão o te medo é ouvindo. bom, sabe? O medo é bom. Ele te protege de muita coisa, né? É, te faz refletir muito. O que não pode deixar é o medo te paralisar, né? Porque senão você fica ali. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de zona de conforto, tá? Eu gosto muito de. Então, toda essa mudança foi difícil para mim, mas foi necessário. Agora eu vejo como foi necessário, como foi importante. Então, assim, o medo, você só não pode ser paralisada pelo medo, sabe? Foco, objetivo. Quando você tem um foco e um objetivo, tudo fica mais leve, sabe? Você não olha muito os empecilhos, você não presta atenção nos nãos que você leva, nas palavras negativas, porque você tem um foco, você tem um objetivo. Então, é traçar esse foco, traçar esse objetivo e tentar seguir, né? Eu tenho exemplos, eu hoje sou fisioterapeuta aqui e consegui ficar na minha especialidade, que é a hidroterapia. E eu vejo lá muitas senhoras, aqui essa clínica ela atende como o nosso SUS do Brasil. Então eu vejo muita gente que nunca teve a oportunidade de entrar numa piscina na vida, que não sabe nadar, que tem medo de água no pé, tá com medo, na escada tá desesperada. Você vê na face da pessoa aquele desespero. E eu vou com bastante calma, com bastante
dando força, não, vamos, você vai conseguir, fica aqui só, já tá com medo? Então fica aqui só na beiradinha. Amanhã a senhora desce mais um degrau. Amanhã a senhora vai um pouquinho mais para frente, se segura aqui, se segura ali, mas vai porque vai ser bom, porque a senhora vai ficar melhor, vai se sentir melhor, vai ser melhor. E aos pouquinhos elas vão. Então, é um passinho de cada vez, um passinho todo dia, avança um pouquinho, nem que seja só um pouquinho, entendeu? Mas vai. E no final elas estão lá dentro, às vezes no meio da piscina, minha filha, sem se segurar, me deixa com o coração na mão. E quando chega alguém que está passando pela mesma coisa, elas falam: olha, não se preocupa, tá? É assim mesmo. Eu também estava aí na escadinha. Olha, agora eu tô aqui, toda, sabe? Então, é assim, faz uma coisinha, cada dia faz uma coisa, entendeu? E não deixa de fazer, mas faz. Trabalhar com idoso é ótimo. Tem medo, mas vai, com medo também. Leva o medo também, o medo é bom, entendeu? E faz. Ser grato também, né? Agradecer. A gente está vivendo esse momento aí de tanta coisa acontecendo, de a gente rever nossos conceitos, né, de saudade. Então, de amor, de falta de amor, de amorosidade também. Esse também eu montei um Insta, foi na pandemia, né? E eu já tinha essa coisa de ressignificar, porque nós chegamos aqui e a gente não conseguiu ter o que a gente tinha. E eu fiquei assim, nada tá bom, nada tá bom. Mas eu só fiquei falando isso e não fiz nada para mudar. Tá bom, esse móvel não tá bom. O que que eu posso fazer para mudar ele? Eu posso pintar ele de alguma cor? Vai ficar legal? Vamos experimentar, vamos pintar, vamos. Se eu tirar essa parte, se eu colocar outra, se eu tirar uma gaveta, mas vamos fazer alguma coisa? Vamos só ficar aqui falando que não tá bom, não tá bom, não vai adiantar. Então, vamos lá, vamos pintar, vamos. Ah, a parede está ruim, vamos pintar. Não sei pintar a parede. YouTube, a gente aprende, a gente vai lá e faz. Então, foi muito isso de ressignificar, de dar outros valores às coisas, de sei lá, que o meu vestido não pode ser tipo um quadro? Por que que meu chale não pode ser uma manta pro sofá? Sabe? Por quê? Porque você ficar preso a Legal. padrões. No seu Instagram você ensina isso, então. Tá começando, né, Lu? Agora tá tudo voltando ao normal que a gente trabalha muito. E aí eu sei que eu não vou conseguir me dedicar mais. Mas assim, é uma coisa leve, é uma coisa Sim, assim, sem cobrança, pode né? quando dá, entendeu? Infelizmente, até peço desculpa, algumas pessoas me seguem, eu não sou muito ativa lá como eu gostaria, mas é uma coisa leve, entendeu? Quando dá, eu posto, Mas que e legal. assim, de mudar, de arregaçar, mano, e vai, e faz, não fica Você só falou uma coisa esperando. aí que uma amiga minha que foi para Itália com 3 filhos sozinha. Foi para Não. Itália e ela falou assim, gente, no Brasil é assim. A gente está precisando de montar um móvel, pregar uma coisa na parede, chama não sei o quê, chama alguém para trocar o chuveiro, paga isso, paga aquilo, tem que cortar o jardim, chama alguém. E aqui na Uhum. Itália, tô falando, né? E aqui na Itália não tem isso. Ou você Não, aprende a fazer, ou suas coisas vão ficar sujas. Então eu tenho que arrumar minha casa, eu pois tenho que dar faxina, eu tenho que pois fazer as é. coisas. Um E exemplo, ela aqui usa o você Instagram dela para fazer isso. Tem um antes e aqui, depois da cozinha dela lá, que ela pintou todos os não, armários, também porque os pintei minha armários da cozinha Itália é também. tudo assim de madeirinha, né? Pintei tu também. Aqui, um exemplo disso é você vai abastecer o carro, não tem uma pessoa para abastecer para você. Quem abastece é você. Então, muitas coisas aqui, quem tem que fazer é você. Então, assim, a gente, a gente vai se adaptando, né? E vai vendo que realmente não fazia sentido pagar para fazer uma coisa que eu posso fazer, né? Porque para eu pagar isso, eu vou ter que trabalhar mais, eu vou ter que ficar menos tempo em casa, eu vou ter. Então, assim, você olha, tá ruim, tá feio. Aí eu queria um móvel igual eu tinha lá no Brasil, aí eu queria um negócio igual eu tinha. Tá bom, mas você não tá no Brasil, você não tem, já passou. Para de olhar para fora, para de olhar para o que
foi. E começa a olhar para dentro e começa a ver o que você tem e o que você pode fazer com aquilo. Praticar a amorosidade também pelo que você tem, a gratidão. Poxa, graças a Deus eu tenho esse móvel e eu posso pintar ele. Graças a Deus, entendeu? Ser grato também é muito bom. Você fica falou uma muito coisa no leve. início aí, que eu quero voltar, porque a gente está aqui nos nossos finais, e você falou no começo assim. Não é isso não. É que você falou no começo assim. Eu quero relembrar uma frase bem importante que você falou, que foi assim: eu nunca poderia dar os valores para minha filha que eu estou dando aqui, estando no Brasil. Você falou isso. E é tão. E é verdade. Se a pessoa que vive uma vida que ela não consegue. Vive uma vida de luxo, né? Que não consegue ver os valores em pequenas coisas, às vezes ela precisa ser tirada daquele mundo para ela conseguir enxergar. Né? Mudar de país, Lu, é muito fácil. Você comprar uma passagem, botar as coisas na mala e ir, é muito fácil. Agora, você se adaptar a essa rotina, é você se conhecer, mesmo já grande, entendeu? Você já tá grande, você já viveu, e aqui você vive coisas diferentes. Então, você conhece lados seus diferentes. E você tá gostando dessa baiana nova que você tá conhecendo? Tô adorando. Tô assim, sabe, tô sendo muito grata, Eu sempre fui uma pessoa muito amorosa, né? Muito, assim, de fazer o bem, de fazer muita coisa pro outro, me dedicar demais ao outro. E aprendi com meu marido também um pouco disso, de também tentar olhar muito para mim. Mas você ser grato, você poder estar aqui e praticar o que você achava que você era, se descobrir que você não é, e descobrir coisas que você é, só essa experiência de você que você passa de necessidade de muita coisa, né? E até no casamento mesmo, com os filhos, muita coisa muda, né? Mas aí a gente vai descobrindo que a gente não é o que a gente pensava que era. Mas também a gente pode ser melhor. Calma, né? Tem que ter E paciência. suas filhas também, né? Que estão praticando o que você é, né? Que é a amorosidade, que é gostar do outro, que é ser gentil com o outro, que é ser solidário. Muito legal, muito legal. Os valores mudaram completamente. Lu, a gente aqui já é outra família. A gente conversa muito, a gente faz muita coisa juntos, a gente tem muito. O pouco tempo que a gente aproveita muito mais, entendeu? E as coisas são leves e você não tem muita preocupação de coisas de vida. Por exemplo, eu posso sair na rua falando no celular, eu posso levar as minhas filhas no parquinho e ficar tomando sorvete, não ficar prestando muito bem atenção. É até preocupante, né? Que você vai perdendo um pouco do medo. Eu fico pensando, ai meu Deus, quando estiver no Brasil não pode ser assim. Mas assim, as coisas são muito leves. Então a gente vai e vai aprendendo, e vai passando, e vai tendo calma, paciência. E o olhar muda, né? E quando o olhar Eu muda. tenho certeza disso. Olha, eu quero te falar que você está maravilhosa, muito mais maravilhosa do que quando você estava aqui. Tô morena, né? Também mudou, né? Que eu não sou mais loura. Mas você está linda, de verdade mesmo. Eu quero te agradecer por ter participado dessa entrevista, por ter doado seu tempo, contando sua história para ajudar outras mulheres através dela. Quero te desejar muito sucesso aí com seus filhos, seu esposo. O que você precisar de mim, a gente está aqui junto. Participar desse momento. Gratidão mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigada. Beijão. Tá? Beijão. Fica com Deus. Obrigada pelo carinho. Beijo.